Olá, tudo bem? Eu me chamo Denise de Castro Insalreaga Silva, sou mestranda no programa Prof-EPT do Instituto Federal Catarinense, juntamente com meu colega de grupo, Felipe Iope Capeleto, e o nosso professor orientador é o professor Eduardo Augusto Werneck Ribeiro, e estamos os três compondo então a equipe que desenvolveu esta pesquisa. O nome do nosso trabalho é Análise do perfil do estilo de vida de calouros do programa de mestrado Prof-EPT Campus IFC Blumenau durante a pandemia Covid-2019. Eu selecionei alguns tópicos, então, que compõem a nossa introdução. Nesse sentido, é importante contextualizar que a população mundial foi, então, surpreendida, no ano de 2020, pelo surgimento do vírus com potencial letal e contagioso, né? O SARS-CoV-2, que causa o coronavírus e é responsável pela maior pandemia do século. Então, nesse sentido, as mudanças que foram impostas à sociedade durante a pandemia do novo Covid-19, elas com certeza são muitas, né? A gente entende que são inúmeras. E elas atingem todas as áreas, não somente o campo educacional, mas nós gostaríamos de fazer essa observação para que fique realmente claro que o foco do nosso trabalho especificamente é relatar esse recorte dos impactos da pandemia no campo educacional. E ainda mais especificamente, né, com relação aos alunos do programa de mestrado Prof-EPT, que ingressaram no referido programa no ano de 2020. Na busca, então, do cumprimento dos protocolos que foram ocasionados devido à necessidade das adaptações impostas pela pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar direto de suas casas, de forma síncrona ou assíncrona. E essa é uma realidade muito presente no nosso país. Uma das principais medidas que foram tomadas com o início da pandemia foi o cancelamento das aulas presenciais. Isso numa tentativa de conter o avanço do vírus. E é nesse contexto, né, de mudança das aulas presenciais para aulas remotas que a gente pode tocar ali no último tópico, que é a contextualização das aulas do mestrado durante a pandemia. Então, nesse sentido, não diferente dos demais, né, das mudanças que ocorreram em todo o Brasil, no nosso mestrado também. Ao desenvolvimento das aulas, bem como as orientações com os professores, elas foram feitas por plataformas de videoconferência. No decorrer do curso, algumas situações e relatos informais sobre a saúde entre os alunos começaram a ser pautadas. E esse foi um dos principais motivos que gerou o interesse pela pesquisa. O fato de os colegas do curso, né, comentarem conosco a mudança no estilo de vida. Então, já que eles tinham comentado sobre essa questão, nós resolvemos de fato investigar. Como materiais e métodos, então, nós utilizamos como ferramenta o perfil do estilo de vida, através da aplicação do questionário, o questionário de Narras, né, o questionário chamado Pentáculo de Bem-Estar, é a ferramenta que se usa no PEV. Esse questionário, então, ele é composto por perguntas fechadas, relacionadas a 5 dimensões. As dimensões são atividade física, comportamento preventivo, relacionamento social, controle do estresse e nutrição. Além dessas perguntas, nós adicionamos mais dois conjuntos de perguntas ali relacionados à idade, gênero e questões geográficas. Então, aqueles que tiverem interesse em acessar essas informações, por favor, consultem os anais do evento, que lá estarão disponíveis na íntegra. A turma, então, dos egressos do ano de 2020 do programa de mestrado Prof-EPT, ela é composta por 25 acadêmicos. Todos esses acadêmicos foram convidados a responder o questionário. Via o WhatsApp, foi enviado um link, e o questionário ficou disponível através de um link, né, do YouTube, do Google Forms, questionário através do Google. O questionário ficou disponível por 14 dias consecutivos, e nós tivemos um número excelente de respondentes, né? No total de 25 matriculados, 23 responderam ao questionário. Finalizada, então, essa parte da apresentação dos materiais e métodos da pesquisa, a seguir, nós vamos apresentar os resultados. Com relação à análise dos resultados, nós temos aqui, então, nas figuras 1, 2 e 3, que
compõem o primeiro bloco da pesquisa, né, relacionado especificamente à nutrição, a gente tem como resultado a seguinte constatação. Com relação, então, à alimentação, 48% responderam que, às vezes, ingerem ao menos 5 porções de frutas ao dia. Quando perguntados se evitam alimentos gordurosos, 53% responderam quase sempre. Quando interpelados sobre realizarem 4 a 5 refeições todos os dias, incluindo o café da manhã, 35% afirmaram que sempre mantêm esse hábito. Com relação, então, aos hábitos da atividade física, a gente consegue visualizar aqui no próximo slide. Com relação, então, às atividades físicas, nós temos a figura 4, 5 e 6, que contemplam essas respostas, né? Então, 44% dos respondentes afirmaram que, às vezes, realizam ao menos 30 minutos de atividades físicas. 44% dos analisados afirmaram que nunca praticam exercícios físicos de força, alongamento muscular, pelo menos 2 vezes por semana. E a última pergunta, 44% afirmam nunca optar por escadas ao invés de elevador ou voltar para casa de bicicleta ou através de uma atividade de caminhada. No próximo slide, então, a gente pode verificar, nós temos o próximo conjunto de perguntas que se refere ao comportamento preventivo. Nesse aspecto, nós temos as seguintes respostas. Ali você pode ver em tela, né? As perguntas G, H e I contemplam essas perguntas, né? Então, com relação aos resultados, nós podemos perceber que houve um empate em 35% entre respostas às vezes e quase sempre, quando interpelados se conhecem sua pressão arterial e colesterol e se tentam controlar. Com relação à pergunta de se você evita fumar e ingere álcool com moderação, 53% informaram sempre. E com relação à última pergunta, se a pessoa conhece e cumpre as normas de trânsito, 92% dos entrevistados disseram que sempre. No penúltimo eixo de perguntas, nós temos então aquelas que se referem aos relacionamentos. Então, a pergunta J, K e L vai abarcar essas questões. Como respostas do grupo investigado, nós temos a questão de que 61% afirmam sempre procurar cultivar amigos e que estão satisfeitos com seus relacionamentos. 40% afirmam quase sempre, durante o lazer, incluem reuniões com amigos, atividades esportivas em grupo e também dizem que participam em associações. O mesmo percentual, 44%, a gente pode perceber ali na última figura da direita, respondeu que procuram sim manter-se ativos na comunidade. E com relação ao último eixo de perguntas, nós temos as perguntas M, N e O, que relacionam-se ao controle do estresse. Nessa esfera de controle de estresse, nós podemos verificar em tela as seguintes respostas. 44% afirmam sempre reservar ao menos 5 minutos por dia para relaxarem. 61% dizem quase sempre manter uma discussão sem se alterar, mesmo quando contrariados. E na última pergunta, os respondentes revelam quase sempre equilibrar o tempo dedicado aos estudos com o tempo dedicado ao lazer. Encerramos, então, essa questão da análise dos resultados e ficamos com as considerações. Nas considerações, nós trazemos, então, como discussão a questão importante de que os resultados negativos relacionados principalmente à atividade física, mas também à alimentação, quais são os impactos que esses resultados negativos trazem na qualidade de vida, de forma geral, dos acadêmicos do curso de mestrado do ProfEPT, levando em consideração que o ambiente acadêmico por si só já é um ambiente tradicionalmente estressante, né? Agravado ainda mais pela pandemia. Então, essa é a primeira reflexão que nós gostaríamos de deixar. Nesse sentido, torna-se preocupante os dados apresentados, já que podemos notar
que a maioria dos respondentes não tem cuidados adequados com relação à sua saúde, ainda mais em época pandêmica, em que foi preciso ficar mais tempo em casa e, na maioria das vezes, sentado em frente ao computador, que é o caso dos mestrandos aqui pesquisados. Já quase que concluindo as considerações e a apresentação do trabalho como um todo, nós gostaríamos de deixar o alerta, né, de que os pesquisadores, enfim, além de dedicarem-se, claro, às suas atividades acadêmicas, dediquem um tempo do seu dia para cuidar da sua qualidade de vida, né? Todos esses fatores que nós elencamos, atividade física, comportamentos preventivos, relações sociais, controle do estresse e a nutrição, são extremamente importantes para que nós consigamos desenvolver uma vida mais saudável de forma global. E controle dessas 5 esferas, ele se mostra crucial para que, de fato, nós tenhamos qualidade de vida, uma boa qualidade de vida, e consigamos nos cuidar de forma adequada. O tempo que nós estamos passando em casa, sentados em frente ao computador, aliado à pandemia, ele com certeza apresentou uma piora com relação à saúde dos pesquisadores. Mesmo estes que realizam atividade física e mantinham cuidados com a saúde, se viram diante da precariedade das opções de atividades físicas e cuidados essenciais, visto que aqui no Brasil, por muitos meses, as próprias academias ficaram fechadas, não se recomendava a prática de exercícios, mesmo que ao ar livre, no início da pandemia. Então, realmente gerou uma mudança muito grande na rotina e no estilo de vida das pessoas, de forma geral. Nos colocamos à disposição, tanto eu, quanto o colega mestrando Felipe, quanto o nosso professor orientador, doutor Eduardo, para responder quaisquer questões que vocês tenham com relação à pesquisa, dúvidas, colaborações, serão muito bem-vindas, nos nossos endereços de e-mail, que estão também nos anais do evento, publicados juntos ao artigo da íntegra. Muito obrigada. Tchau, tchau.